Muito boa tarde, pessoal. Estamos novamente ao vivo aqui, trazendo a melhor cobertura para vocês da missão Soyuz MS-24. E agora vamos acompanhar a aproximação e a acoplagem na Estação Espacial Internacional. Lembrando que teve o lançamento agora há pouco, na parte da manhã, ao meio-dia e 45, no horário de Brasília, né? Foi lançado então com sucesso a Soyuz com a tripulação da MS-24, né, aí na base de Baikonur, no Cazaquistão. E agora vamos acompanhar aí a parte da aproximação e acoplagem na Estação Espacial Internacional. Lembrando que eles vão ficar aí a bordo na Estação Espacial por aproximadamente aí 375 dias, né? E lembrando, né, aí a tripulação de hoje que está a bordo então da Soyuz MS-24, vamos então aos nomes novamente, né, para quem está chegando agora, quem está perdido aí, né, vamos acompanhar, vamos ver aqui então quem são a tripulação da Soyuz MS-24. Então, é o Nikolai Chub, né, o nosso comandante da Rússia. Da Rússia também temos o nosso cosmonauta Oleg Kononenko, né, que é o piloto, e a especialista da missão dos Estados Unidos, a Loral O'Hara. Né? Então aí temos a tripulação de hoje, né, que embarcou agora, porque decolou agora há pouco, né, na base de Baikonur, no Cazaquistão, né, meio-dia e 45, no horário de Brasília. E agora vamos acompanhar a sua chegada na Estação Espacial Internacional. O horário previsto para acoplagem é às 15 horas e 56 minutos no horário de Brasília. E vamos acompanhar então todo esse processo de aproximação e acoplagem na Estação Espacial Internacional. Então vamos seguir juntos aqui. Lembrando, claro, aí de estar se inscrevendo no canal, de curtir a transmissão e de compartilhar. Certo? E lembrando que no dia 16, então, a partir de meia-noite e 25, vamos acompanhar aí a missão Starlink de número 106, né? Lembrando que a gente está com previsão de tornado lá no Oceano Atlântico, ali naquela região lá dos Estados Unidos, né? Principalmente a área mais afetada será ali aquela parte então, mais ao norte, né? Da Nova Inglaterra, mas afeta um pouco ali a Flórida, né? Então, por isso, era para ter sido hoje de madrugada, né? Mas foi adiada para amanhã de madrugada a missão Starlink, né? Mas vamos acompanhar aqui, vamos monitorar todas as informações para vocês não perderem nada do que acontece aí dos lançamentos, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal. Melhor cobertura você encontra aqui. Estamos aguardando as imagens então da Estação Espacial Internacional e também e o contato com a nave da Soyuz MS-24. Pelo horário de Brasília, 14 horas e 59 minutos. Você então está assistindo ao canal WillPTV. Ah, e lembrando também, né, quem estava acompanhando na transmissão, a primeira transmissão, né, estamos aí em campanha, né, para arrecadação aí para ajudar o gatinho Nicholas, né, da minha amiga streamer Malu Dauer, né, então qualquer contribuição, né, que vocês possam trazer aqui para o canal será repassado para ela, ou vocês podem doar diretamente para ela através do site maludauer.com/Nicolas, que lá tem todas as informações, inclusive as redes sociais dela, né, para acompanhar aí todas as prestações de contas e tudo, né, que ela sempre posta tudo por lá, tá bom? Vou deixar o link aqui no chat para vocês aqui, né, para ajudar quem puder.
Tá, o link tá aí no chat, tá? Quem puder contribuir, né? Ou mandando para mim ou mandando diretamente para ela, né? Que eu repassarei o valor para ela, né? Já estamos ao vivo aí com as imagens da estação do centro de controle em Houston, centro de controle em Houston aí, então, da Estação Espacial Internacional. Estamos com imagens ao vivo. E agora vamos aí acompanhar a primeira parte, né, que é a aproximação e depois a acoplagem e aí depois aí teremos aí a recepção de boas-vindas e todas as cerimoniais, né? Lembrando que eles vão ficar a bordo aí da Estação Espacial Internacional por 375 dias, né? A bordo aí da Estação Espacial Internacional. The veteran astronaut who launched just 4 years ago on a Soyuz MS-15 spacecraft to the International Space Station for her long-duration mission. Everything is proceeding então vamos aí continuar aí a nossa cobertura especial com a Soyuz MS-24, né? 3 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Lembrando então que a nave Soyuz então decolou da base de Baikonur, no Cazaquistão, às 12 horas e 45 minutos. Aí temos aí então as imagens também do centro de controle em Moscou, da Rússia, da Roscosmos. Flight controllers who are in control of the Soyuz operations today are in the Russian Mission Control Center that you see here in this balcony view in the Russian Control Center outside of Moscow in the town of Korolyov. They are talking directly to the Soyuz crew. Esta segunda parte então da transmissão aí com a chegada então da Soyuz na Estação Espacial Internacional. First-time flyer Nikolai Chub of Roscosmos, and to his right, NASA astronaut Loral. Então temos aí a tripulação de hoje, né? O nosso... Ah, tá, eu fiz confusão, né? Então aí quem é, na verdade, o comandante da missão é o Oleg Kononenko, tá? E o piloto da missão é o Nikolai Chub e a nossa especialista engenheira da missão, a Loral, tá certo? Então fiz uma troca aí equivocada. Tá certo? Desculpem aí pela troca equivocada durante a transmissão, né? Só corrigindo, né? Corrigindo aí, né? Não é o Nikolai comandante, né? Eu que anotei errado aqui no meu papel aqui, né? Mas na descrição tá correto, tá? Então o Oleg Kononenko, que é o comandante, o piloto é o Nikolai Chub, tá? Desculpem aí pela equivocação, né? Que eu anotei errado aqui no meu papelzinho, mas na descrição do vídeo está correto. Bom? Earlier today, about 2 hours and 45 minutes before launch, the 3 crew members, Loral, Oleg Kononenko, and Nikolai Chub, boarded the stairs to their vehicle as it vented liquid oxygen. Então, essas são imagens que aconteceu agora há pouco, mais cedo, né? From Launch Pad 6, Site 31 at the Baikonur Cosmodrome. They were sent off by NASA and Roscosmos managers as they posed for that traditional picture on the stairs. Então, corrigindo aqui, né, que eu falei, né, mas a descrição do vídeo está correta, tá bom? Então, o nosso comandante é o Oleg Kononenko e o nosso piloto é o Nikolai Chub. Então, corrigindo aí mais uma vez, tá? Para vocês. Bom, desculpem pelo erro, acontece, né? Mas a descrição do vídeo está correta, tá bom? Tanto da live quanto das duas lives aí estão corretas aí. Então temos aí imagens de hoje mais cedo, né, do lançamento, que aconteceu ainda há pouco no horário de 12h45 no horário de Brasília, né? Aconteceu aí o lançamento agora há pouco, né?
Acompanhamos aqui ao vivo. And the Soyuz 2.1A booster was on its way. The Soyuz arced out to the northeast from the Central Asian Desert Spaceport. About 1 minute and 10 seconds after liftoff, passed through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle, basically going supersonic at that point. And 1 hour and aí, após 1 minuto e 10 segundos de missão, né, tivemos aí o momento do max kill, né, e o momento do máximo dinâmica de pressão, né, max kill. Os momentos aí do lançamento mais cedo. Estamos aí acompanhando aí a missão Soyuz MS-24. Into the ascent phase, the second stage shut down, and the third stage of the Soyuz took over. Nesse momento agora estamos aí acompanhando o momento da aproximação e acoplagem na Estação Espacial Internacional. The spacecraft itself separated from the third stage of the Soyuz booster. The solar arrays and navigational antennas on the Soyuz were deployed as planned, and the chase was on as the Soyuz began to close the gap between itself and the International Space Station. We saw a bright light, and I think we have the ISS visible, and MCC Moscow, we already have been holding the push-to-talk button, depress and hold. The conversation you're hearing between the interpreter, who is interpreting conversations between the flight controllers in Korolyov and Kononenko aboard the Soyuz spacecraft. They're talking about all of the technical parameters for the final phase of the rendezvous. The crew went into automated rendezvous operations just 49 minutes after launch, and after conducting the first so-called DV burn, the DV-1 burn, a delta velocity burn that raised the altitude of the Soyuz to match that of the International Space Station and to fine-tune its path en route to the orbital outpost. The station and the Soyuz are currently flying over the South Pacific, about to begin a southwest and northeasterly swing that will take the two vehicles across south-central South America, up the eastern coast of South America, and back over the South Atlantic. En route to the station, the crew activated its core's automated rendezvous system, which basically is the autopilot, if you will, the automated rendezvous system that is flying. Estamos então aí acompanhando a segunda parte então, da nossa transmissão de hoje, né, da missão Soyuz MS-24, né? Estamos aguardando aí as imagens chegarem para nós, então da Estação Espacial Internacional. Então, lembrando mais uma vez, né, que a tripulação de hoje, então, temos como comandante da Rússia, cosmonauta Oleg, Kononenko. O nosso piloto da missão é o Nikolai, Chub, e a nossa especialista engenheira da missão dos Estados Unidos, a astronauta da NASA, would take over the Loral, manual flying of the unpiloted progress vehicle through a joystick in the Zvezda service module called the Toru system, the telerobotically operated mais uma vez, então, que a acoplagem está prevista aí para acontecer às 15 horas e 56 minutos na Estação Espacial Internacional. Estamos aí aguardando as imagens então chegarem para nós da estação. We are expecting to receive television from the Soyuz vehicle shortly, as well as views então, nessa primeira parte aí vamos acompanhar a parte da aproximação e acoplagem da nave Soyuz então na Estação Espacial Internacional. About 27 minutes from now, when the Soyuz will have reached a distance of about 400 meters away from the station. The fly-around itself will be 54 degrees to align the Soyuz with the Rosviet module and to initiate a brief, very brief period of station keeping before the de acordo com as informações do que ele falou ali, estamos a 400 metros
da estação. 21, copy, 2111, expect transmitter activation. Copy. Estamos então já aí a 400 metros da Estação Espacial Internacional. Estamos aguardando então as imagens da nave Soyuz. I already have it prepared. Okay, let me take a look. Estamos por enquanto apenas com o contato via rádio. 15.9 approaching range rate. Copy. The Soyuz now about 12 kilometers away from the International Space Station as the two vehicles fly over the South Pacific at an altitude of about 260 statute miles. Once docking occurs, there will be a brief period to allow the relative motion between the two vehicles flush against one another to dampen out, at which point the forward docking probe on the Soyuz will be retracted to basically pull the two docking interfaces close together against one another, enabling the initiation of the closing of the hooks. Boa tarde, seja bem-vindo aí a transmissão. Estamos então aí acompanhando agora a segunda parte da nossa transmissão, aí com a chegada então da tripulação da Soyuz, da missão MS-24, na Estação Espacial Internacional. Lembrando que a acoplagem então está prevista aí para acontecer às 15 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Então temos aí a tripulação a bordo da nave Soyuz, né, o comandante da missão da Rússia, o Oleg Kononenko, nosso piloto da Rússia, Nikolai Chub, e a nossa engenheira especialista da missão dos Estados Unidos, a astronauta da NASA, a Loral. Lembrando que a decolagem da Soyuz aconteceu às 12 horas e 45 minutos, no horário de Brasília, na base de Baikonur, no Cazaquistão. When the hatch is opened, the newly arrived crew members, O'Hara, Kononenko, and Chub, will be greeted by two sets of crews living aboard the station who arrived at different times, comprising the Expedition 69 crew at the moment. The commander of Expedition 69 is Sergei Prokopiev on your left in the middle. Lembrando também que o retorno da Soyuz MS-23, né, irá acontecer a partir do dia 27 de setembro. To 371 days in space. We'll talk more about that in a moment. They were recently joined by the SpaceX Dragon Crew 7 crew. From left to right, Konstantin Borisov of Roscosmos, Andy Mogensen of the European Space Agency. Então, nesse momento, a tripulação que se encontra na Estação Espacial Internacional são essas duas aí que vocês estão vendo, né, da Soyuz MS-23, né, à esquerda, e a SpaceX da Crew 7 à direita. E aí, né, aí logo depois, então, teremos o ingresso aí da Soyuz MS-24, né, com a foto embaixo aí da tripulação de hoje que você está vendo na tela. Então, no meio aqui, nós temos o comandante da missão, o Oleg Kononenko. Da direita ali da foto, então, temos o piloto, né, o Nikolai Chub, e da esquerda a nossa engenheira especialista dos Estados Unidos, a Loral. Southeast of Zhezkazgan, Kazakhstan, at 6:14 a.m. Central Time, 7:14 a.m. Eastern Time on September 27th.
Estamos aguardando então imagens da Soyuz, né? Chegar aí pra gente aqui. Estamos aí aguardando então as imagens da nave Soyuz. Lembrando que no dia 16, a partir então da meia-noite e 25, né, nós vamos acompanhar ao vivo aqui também a missão Starlink. A partir da meia-noite e 25, no horário de Brasília, do dia 16, vamos acompanhar aí a transmissão da missão Starlink. The Soyuz, about 9 kilometers away from the International Space Station, então, na verdade, estamos aí a 9 quilômetros da Estação Espacial Internacional. Com dados agora de informação e agora, né? Estamos a 9 quilômetros da estação. That took place just over 2.5 hours ago. Loral O'Hara, the NASA astronaut who launched today with Kononenko and Chub, will be spending 6 months on board the International Space Station. She will be returning to Earth on a different vehicle with a different e aí temos a nossa astronauta aí da NASA, a Loral O'Hara, né, que está então retornando à Estação Espacial Internacional. Tracy Dyson will be launching on the Soyuz MS-25 spacecraft, a nossa engenheira de voo, especialista da missão. Cosmonaut Oleg and Belarus researcher Marina Vasilevskaya. They basically are a taxi crew that will bring Dyson up to the station and bring home O'Hara. Kononenko and Chub, who are embarking today on a 1-year mission to the station, will be returning to Earth next September with Tracy Dyson. E ali pelos dados de telemetria ali embaixo que vocês estão acompanhando ali na sala de controle de Moscou, né? Podemos aí acompanhar a trajetória então da Estação Espacial Internacional, né? Vocês podem observar que ela vai passar aqui sobre o Brasil, né? Vocês podem observar aqui. Range is 7 kilometers. 8.7 is range rate. Copy. Então podemos ouvir agora que estamos a 7 quilômetros da estação. Estamos aí a 7 quilômetros em distância horizontal, né, da Estação Espacial Internacional, como vocês puderam ouvir agora. Então estamos aí acompanhando ao vivo. The launch took place 2 hours and 34 minutes ago. The Soyuz MS-24 has performed perfectly. No issues. All of the rendezvous burns so far have been spot on. Até o momento então a performance está normal. And the International Space Station. And again, waiting on board the 7 crew members of Expedition 69. And by the way, Expedition 69 becomes Expedition 70. Então até o dia 27, né, já estamos aí com imagens da Estação Espacial Internacional, né, que está procurando aí no visual a Soyuz. Estamos aí então com imagens da Estação Espacial Internacional agora nesse momento. Está tentando aí capturar imagens da Soyuz. Aquele pontinho preto ali, né, que a gente está tentando observar ali, né, a nave Soyuz. In this view, as the station and Soyuz fly 260 miles over the Chilean mountains, that black dot is the Soyuz spacecraft, Então, the temos aí no visual a nave slowly but Soyuz. surely making its way toward its destination, the Rosviet module on the Earth-facing side of the International Space Station.
Aquele pontinho preto ali, né, que vocês estão vendo ali se movendo, é a nave Soyuz. Andy Mogensen will take over command of the station, representing the European Space Está Agency. bem no centro da tela embaixo ali. Takes a handoff no from superior, Prokopiev, the current commander central, of the inferior station, central ali and da a tela change ali, of né? command ceremony É a nave that will be Soyuz. broadcast on NASA TV at 8:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Eastern Time. That'll be on September 26th. Então já temos a nave Soyuz aí, então, no visual. 8.3 range rate. Yes, we confirm. Tô lembrando que esta semana aí, ou semana que vem, né, postarei para vocês aí um vídeo novo também na parte do WillPTV Tech, no vídeo aí de Python, que auxilia vocês aí nos estudos, inclusive na parte de cálculo. Então fiquem ligados. Então, portanto, já temos aí no visual a nave Soyuz. Imagens então da Estação Espacial Internacional. A última leitura chegou para nós, né? Estamos aí a 7 km de distância horizontal da estação. Range is 5 kilometers, 8.4 is range rate. Estamos agora a 5 km da estação. And as you heard in that translated communications between flight controllers and Korolev and the crew on board the agora da Soyuz, Estação the Espacial distance is now less Internacional. than 5 kilometers between Soyuz and the station, closing at a current rate of about 8 meters per second. Estamos aí então com velocidade de 8 metros por segundo, né? Aproximadamente aí quase 27 mil, então aí de 27 mil quilômetros por hora, aproximadamente. E agora estamos então a 5 quilômetros da estação. Então, pouco a pouco aí a nave Soyuz então se aproxima. Director Chris Dobbins has polled his team of flight controllers and has given his Russian flight director counterpart in Korolev a go for final approach and docking. Pelo horário de Brasília agora são 15 horas e 24 minutos. Estamos então aí acompanhando a aproximação da nave Soyuz da Estação Espacial Internacional. E aí, portanto, está ela, aí com imagens mais de perto. Estamos aí agora sobre o Brasil. Neste momento, então, estamos aí, a Estação Espacial Internacional está sobre aqui a região do Brasil. Range is 4.87. Copy. Expect maneuver. Copy. Less than 12 minutes now until the beginning of the fly-around of the Soyuz. Once again, the fly-around itself will be at a distance of 400 meters, about a 54-degree fly-around that will take just under 5 minutes to complete. Então, lembrando mais uma vez, né, a tripulação então da nossa Soyuz MS-24, da missão de hoje, né? Então aí o nosso comandante é o Oleg Kononenko.
da Rússia, nosso piloto Nikolai Chub e a nossa engenheira, né, da missão, o especialista também da missão, é a astronauta da NASA, Loral. Estamos aí então com a imagem já da Soyuz. Com a última atualização estávamos a 5 km da Estação Espacial Internacional. Estamos aí sobre o Brasil. Então a Estação Espacial Internacional nesse momento está sobre aqui o Brasil. A acoplagem então prevista para acontecer às 15 horas e 56 minutos, daqui a 30 minutos. Então lembrando que vamos ter aí 2 pontos de hold, aí para a liberação da nave Soyuz. Um a 400 metros e outro a 220 metros da Estação Espacial. Estamos então aí na cobertura desde cedo, desde a primeira transmissão aí, acompanhando com vocês ao vivo. Então nesse momento aí estamos aí acompanhando as manobras de voo aí da Soyuz. Se aproxima aí então da Estação Espacial. The Soyuz beginning a series of so-called impulse burns. These are very brief firings of their thrusters on the MS-24 spacecraft to fine-tune their path to the International Space Station. You can see the thruster firings right there, a good view, as the two vehicles, the station and Soyuz, fly 260 miles over eastern South America. 748. We have Chegada. Vamos aí com as belíssimas imagens, da manobra então que está sendo realizada pela Soyuz. Burn was 561. Copy. And as you can see, the Soyuz continues the series of impulse burns. This makes a more precision approach possible for the initiation of the fly-around that is expected about 7.5 minutes from now. Range is 1.7. Range rate is 4.5. Copy. A última leitura, que estávamos aí, estávamos registrando aí 5 km, da estação. Estamos aí aguardando. The maneuver is complete. A station is in the center of the OSK. Copy. Estamos aí aguardando a atualização então da nova leitura da distância horizontal. Para quem está chegando agora no canal, estamos aí acompanhando ao vivo a missão Soyuz MS-24. 1.5 km, 4.24 is range rate. Copy. Estamos então acompanhando a missão MS-24 com a aproximação então
na Estação Espacial Internacional. This vehicle was on the launch pad at the Baikonur Cosmodrome. Now it's just about 1 kilometer away from the International Space Station. It's going to the next burn without maneuver. Copy on the PO. Então temos aí dados de telemetria da Soyuz. Vocês podem observar aí, né? Estamos aí com a nave Soyuz. Estamos aí a 1 quilômetro da Estação Espacial Internacional. Vocês podem observar ali na tela de vocês. Esse é o painel então da Soyuz. Então estamos aí com menos de 1 km e 200 metros da Estação Espacial Internacional. Então esse é o painel aí de telemetria de dentro da nave Soyuz. Estamos agora a 1 km, menos de 1 km da estação. Range is 1 kilometer. We confirm depot activation. Copy. The Impulse 5 burn being conducted, the latest in the series of fine-tuning correction maneuvers. The Soyuz on a precise trajectory for its docking to the International Space Station. Docking scheduled about 23 minutes from now. Estamos agora a menos de 900 metros. Estamos aí então a 900 metros da estação. E aí mais uma vez aí no visual da Estação Espacial Internacional. Então temos aí ao vivo aí a nave Soyuz, fazendo então a sua aproximação. Estamos aí agora aproximadamente aí em torno de 700 metros. Range is 850 and range rate is 2.5 approaching. Estamos então acompanhando as imagens ao vivo para vocês. About 2.5 minutes to go before the fly-around of the station by Soyuz. As the Soyuz and the International Space Station pass off the northern coast of South America back out over the South Atlantic, the two vehicles will skirt the northwest coast of Africa and then over the Mediterranean. Range is 620. We have completed the retrograde burn, and then we are starting to approach. Então, lembrando que a acoplagem deve estar prevista aí para acontecer sobre a região norte aí do continente africano. Estamos aí então acompanhando a aproximação da nave Soyuz.
aí na Estação Espacial Internacional. 571 is the range and 7 for range rate. Copy. Mais cedo durante a transmissão. Soyuz MS-24, just off the northern coast of South America, moving from southwest and northeast, inside 1 kilometer from the International Space Station and a docking to the Roscosmos module. Então, lembrando, né, que durante a transmissão de mais cedo, né, eu tinha confundido só aqui na minha noção, né, mas a descrição do vídeo tá correto, tá? Então, só lembrando para vocês quem é o comandante da missão de hoje é o Oleg Kononenko, tá, da Rússia, cosmonauta, e o nosso piloto, o cosmonauta Nikolai Chub, né, e a nossa especialista também aí da missão, né, e nossa engenheira de voo da NASA, a Loral, tá? Então, só corrigindo aqui, né, como havia mencionado mais cedo durante a transmissão. Mas na descrição do vídeo está correto. Aí o cargo de cada um, né, os status. Nós estamos aí acompanhando então a parte da aproximação e a acoplagem então da nave Soyuz, da missão MS-24 na Estação Espacial Internacional. Imagens lindas aí da Soyuz. Estamos aí sobre, por enquanto, a região então aqui do Brasil, da América do Sul. Lembrando então que a acoplagem prevista aí para acontecer às 15 horas e 56 minutos. Estamos aí a 400 metros da Estação Espacial Internacional. In the lower right-hand corner of your screen, the ultraflex solar arrays of the Northrop Grumman Cygnus cargo craft. Mark the current of range and range rate. Current range is 350, range rate 09. Copy. Also, monitor the K-15 generation for the approach. Então, lembrando que no dia 27 nós vamos acompanhar o início da saída da F5 aí, pessoal. Estamos de volta. Tá? Desculpem pela queda na transmissão. Tá? Estamos de volta aí. Tá? Só dá F5 aí na transmissão, tá? Ожидаем переход в курс режим причаливания. Expect the final approach mode transition. Estamos de volta aí, desculpem aí pela queda, mas foi o meu OBS, tá? Mas estamos de volta. Is range rate. We see the course mode final approach. Estamos então nos aproximando então da fase final de aproximação com a nave da nave Soyuz, aí da Estação Espacial Internacional, tá? Desculpem aí mais uma vez pela queda na transmissão, mas foi meu OBS que caiu, não foi a internet. Tá, mas estamos ainda ao vivo, estamos aí continuando então com a nossa transmissão. Estamos aí acompanhando então agora a fase final aí de aproximação. The final approach is expected shortly. The Soyuz and the station flying over the Moroccan desert. Então, lembrando que a acoplagem então deve acontecer sobre a região do Marrocos, no deserto de Marrocos, às 15 horas e 56 minutos. 0.19 is range rate. We're rotating along. Então agora pelo horário de Brasília são 15 horas e 42 minutos.
be ready to execute page 53 in the OSK lighting. Estamos aí a 14 minutos da acoplagem. Mais uma vez eu peço desculpas aí, então, pela queda então do OBS, tá? We have the approach cone station keeping. Nós estamos aí novamente ao vivo de volta. We sent the command. And Russian flight controllers in Korolyov have given the Soyuz the go for final approach. The Soyuz headlight has been turned on, as you can see. Final approach has now been initiated. Então, nesse momento, estamos aí iniciando a fase final de aproximação. Sending the command, the final approach, Perchel command. I sent the command. Estamos então aí na fase final de aproximação com a nave Soyuz com a estação espacial. Estamos a 200 metros. Estamos a 200 metros da estação espacial. Antares, at 21:51, you're going to enter the. Estamos aí então a 200 metros da estação. Ranges 187. We are accelerating to 0885 for final approach. Copy. Estamos então novamente aí de volta, né? Depois da queda do meu OBS. Range is 170, 0.85 is range rate. Estamos então a menos de 200 metros da Estação Espacial Internacional. Antares, could you please expand the video so it covers the entire screen? Okay, copy. Expanding the video. Range is imagens aí bonitas da Soyuz, da missão MS-24. Copy, we're seeing the video. Anton, what was your request about the video, about the picture? The Soyuz and the International Space Station. E aí estamos de volta com imagens da Soyuz, de dentro da Soyuz. Estamos a 120 metros então da estação. Agora estamos com imagens internas da Soyuz. 118 meters separating the two vehicles, closing at a rate of 0.6 meters per second. Estamos de volta. Estamos de volta aí acompanhando então agora a parte final aí da acoplagem então com a Estação Espacial Internacional. Range is 30 meters per OSK, 0.15 is range rate. Copy. Estamos aí novamente ao vivo. Estamos a 30 metros. 30 metros da estação. We see solar array panels. Yes, it's already floating into our window view. The station is so large and we see it. Range is 25 meters, 0.12. Estamos a 28 metros da estação espacial. 25 meters separating the two vehicles, closing at a rate now of 1/10 of a meter per second. 25 metros agora. The Pentagon-shaped docking target at the base of the Então lembrando que então eu vou postar para vocês em completo aí então a manobra final aí da Soyuz, tá? Range is 20. Copy. How do you
read me on VHF2. Estamos aí a 20 metros. 20 metros da estação. This video now over Russian ground stations of the Soyuz view of the final approach for docking. Now less than 20 meters separating the two vehicles. 20 metros. Anton, we didn't copy your last. We have our interference. Right now we're going to switch to VHF1. Antares, how do you read me on VHF1? We're really loud and clear. Well, there's there's a small bias, but we're straightening out. Desculpem aí mais uma vez aí pela queda na transmissão, tá? Mas eu vou postar para vocês em bloco aí toda essa trajetória final aí da Soyuz, tá? 15 metros. And the eclipse is starting. Range is 10 meters by my 10 metros, estamos a 10 metros. 0.12 is range rate. Copy. Estamos então aí a 10 metros da estação. 7 metros. Range is 7 meters and range rate is 0.12. Copy. 15 horas e 53 minutos. We have a small bias and I think we're straightening out. 6 meters. 6 meters now. 6 metros. Estamos a 6 metros da estação. We have a small bias. 5 meters. 5 metros. 0.9. Less than 5 meters now, standing by for contact and capture. The bias is straightening out little by little. 3 meters, 0.1 range rate. We're expecting contact. Tá, desculpem aí mais uma vez pela queda. Foi OBS, né? Estamos a 2 metros. Everything is nominal. 53:32, we Contact E confirmed. contato às 15 horas e 54 minutos 2:53 p.m. Eastern Time. do horário de Brasília. Então tivemos aí contato com a Soyuz, com a Estação Espacial Internacional. work per page 56. Contato. Copy. Monitor the CADU parameters. Monitor the accelerometer activation. And also monitor the messages. Então aí tivemos contato então com a Estação Espacial Internacional, confirmada às 15 horas e 54 minutos no horário de Brasília. Então sejam bem-vindos aí à Estação Espacial Internacional, né? Nossa tripulação da MS-24, nosso comandante da missão, Oleg Kononenko, nosso piloto Nikolai Chub e nossa especialista engenheira de voo, a Loral. Então, sejam bem-vindos aí à Estação Espacial Internacional. The transit from the launch pad at Baikonur to the International Space Station took 3 hours and 9 minutes. S18. Mais uma vez, então, aí eu peço desculpas, né, pela queda, então, durante a transmissão, por 2 vezes, né, devido aí a problemas, então, com o meu OBS, tá, não foi a conexão à internet, foi OBS, tá. Desculpa, então, mais uma vez, aí pela queda, então, durante a transmissão. Tá, mas aí eu vou postar tudo em bloco, a parte... Tanto essa parte aí, final de aproximação, né? E para quem perdeu, tá? E também a
os melhores momentos, tá? Não se preocupe, tá bom? Mas conseguimos ver aí a parte final aí de aproximação, tá certo? Então, lembrando que na madrugada então do dia 16, a partir das 00h25, vamos acompanhar então o lançamento então da missão Starlink de número 106 lá na Flórida, nos Estados Unidos, né? Mas estamos aí continuando monitorando o tempo, né? Devido aí a problemas climáticos lá na região, né? Estamos aí em monitoramento aí do clima por lá, tá bom? Então fiquem ligados aí, toda a atualização, tá? Sempre aí nas nossas redes sociais, no X e no Instagram, tá certo? Então tivemos aí a acoplagem confirmada. Então deixa eu alterar aqui. Tivemos aí a acoplagem então confirmada com sucesso. For monitoring, copy. S13 215710 is illuminated. Então, vamos então estar encerrando aqui esta transmissão no nosso canal WillPTV. Né, quero agradecer aí primeiro pedir desculpas mais uma vez aí pelas duas quedas, né? Não foi a minha intenção, né? Foi problema no OBS, tá? E agora sim agradecer pela audiência, né? Pela paciência de vocês, né? E também pelo retorno de vocês após essas quedas aí que tivemos aqui durante a transmissão, tá? Então a gente se vê durante a madrugada do dia 16, tá? Aqui no nosso canal. A partir então da 00h25, mas fiquem ligados então nas redes sociais para qualquer atualização da missão, tá? Da missão Starlink e de outras missões também, tá bom? Então daqui a pouco eu vou postar aí então essa parte aqui que alguns de vocês perderam, né? Então vou postar toda ela em bloco, tá? E os melhores momentos também, tá bom? Então a acoplagem então confirmada aí, tudo ok. Já estão aí oficialmente estão na Estação Espacial Internacional. Então, por hora é só. And we now have confirmation that the hooks are closed. So we have a hard mate now between Soyuz and the International Space Station. Então, por hora é só. Então, estão oficialmente na Estação Espacial Internacional. Tá? Então, mais uma vez agradecer pela audiência, pelos likes. Tá? E nos vemos em uma próxima transmissão ou em um próximo vídeo. Então tá aí a nossa tripulação daí da Soyuz MS-24, né? Nosso comandante Oleg Kononenko, da Rússia, Nikolai Chub, o piloto especialista, e também a nossa especialista engenheira de voo, também aí a Loral, Kononenko and Chub to enter the Então sejam bem-vindos aí à Estação Espacial Internacional. Então por hora é só, nos vemos em breve. Desejo a todos uma ótima tarde e fui! Anton, how long did it take us to get to the station?